noite, gente. Estamos aqui para mais um estudo programado para vocês. Antes da gente começar as atividades desta noite, queremos agradecer as doações. As doações que nós estamos recebendo para atender as famílias. No último sábado foram 120 famílias. A Ótica Diniz nos trouxe 60 cestas. Queremos agradecê-los. Está sendo muito útil, está sendo muito proveitoso. A gente continua somente com essa atividade aqui no semeador. Aos sábados a gente entrega cestas básicas e marmitas. É a única atividade que tem, e as lives que são transmitidas todas as segundas-feiras. Antes de começar os estudos, queremos agradecer a equipe técnica, Clodoaldo, Evandro, André, agradecer o nosso músico, nosso coral, que é formado pelo André e pelo Clodoaldo. É o coral do semeador, ou a banda do semeador. A gente pode, até vocês poderiam sugerir, a gente sugere nomes para nós colocarmos no nossa banda, que a partir do momento que voltar às atividades normais do centro, nós vamos ter um coral aqui, ter uma banda, e nós estamos aceitando nomes. Façam sugestões para nós, como vai chamar o coral do semeador. Então, aceitamos as ideias que possam estar chegando para a gente aqui. E antes da gente começar os estudos, a gente gostaria de agradecer a Jesus, Ele que nos ampara, nos dá luz, nos orienta. Agradecer, Senhor, pela sua proteção e pela sua orientação. Agradecer aos amigos espirituais, sempre ao nosso lado, nos encaminham, nos orientam ao bem. Agradecer a você que está nos assistindo. Agradecer a Casa Espírita que nos apoia e orienta. E essa equipe. E agora nós vamos começar a atividade desta noite ouvindo o nosso coral. Então, façam sugestões, mandem para nós qual o nome que nós podemos dar para o nosso coral. Anjo do Amor, Coral da Esperança, aceitamos sugestões. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Vamos crer no Senhor Jesus, pedir para que Ele nos ampare, nos dê muita paz, saúde principalmente, muito amor no nosso coração. Eu creio em Ti, Senhor, hoje e sempre. Eu creio que Jesus é fé, eu creio que Jesus é amor, eu creio que Jesus é luz, eu creio em meu Salvador. És fonte viva, é o Senhor, és mestre em tudo que criou, transmite a paz e a união, cuida do meu coração, de tanto amor, morreu para nos salvar, e em suas palavras eu vou me agarrar, cantarei louvores em teu nome sempre, levarei tua mensagem onde eu for, vou seguir o meu caminho, plantando teu amor, e crer em ti, Senhor. Eu creio que Jesus é fé, eu creio que Jesus é amor, eu creio que Jesus é luz, eu creio em meu Salvador. És fonte viva, é o Senhor, és mestre em tudo que criou, transmite a paz e a união, cuida do meu coração, de tanto amor, morreu para nos salvar. E em suas palavras eu vou me agarrar, cantarei louvores em teu nome sempre, levarei tua mensagem onde eu for, vou seguir o meu caminho, plantando teu amor. Eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor. Muito obrigado, gente. Lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que quem ouviu se emocionou. Eu tenho certeza que quem ouviu se emocionou e muito. Bom, vamos iniciar o estudo desta noite. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos: o homem tem o livre-arbítrio pelos seus atos? Ou seja, será que eu sou livre para agir,
para pensar, para realizar? Será que eu sou livre pelos meus atos? Você já pensou nisso? Será que a gente tem a liberdade de agir, de pensar? Olha a resposta dos Espíritos para Kardec. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Pois, sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vou repetir para você. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se nós temos a liberdade de pensar, se nós temos a liberdade de agir, eu pensei uma frase do Dalai Lama. Dalai Lama, ele fala o seguinte, ele nos recomenda, todos os dias, ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva e sincera, pensando, vou utilizar melhor o meu dia, não vou desperdiçar justamente esse dia. Olha só o que ele está falando, ele fala assim, olha, coloque uma motivação, um desejo de você utilizar melhor o seu dia. E lembrando que os Espíritos falam na resposta do 843, a gente tem a liberdade de fazer o dia da gente. A gente tem a liberdade de conduzir os nossos dias de acordo com o que a gente queira, do que a gente deseja, pois nós temos o livre-arbítrio. E Dalai Lama fala o seguinte, coloca uma motivação de você criar um dia mais positivo. Um dia em que você vai falar o seguinte, não vou desperdiçar justamente este dia. E aí no final da noite, antes de você se deitar, você pergunte para você mesmo, será que eu utilizei esse dia como eu desejava? Vamos estudar isso essa noite? E eu comecei a me questionar, como eu tenho utilizado os meus dias? Você já se perguntou? Como que você age no teu dia a dia? Microfone. Se a gente pensar bem, a gente pode comparar, né, a nossa vida, a nossa encarnação com uma grande viagem. Né? Então nós estamos viajando. Só que essa viagem não é medida por quilômetros, por metros, e sim por tempo. Então, a nossa viagem é formada por ano, que é formado por meses, que é formado por semanas, que é formado por dias. Então, se eu seguir a recomendação de Dalai Lama, e eu tenho a liberdade para fazer isso daí, se eu colocar uma motivação positiva e sincera de não desperdiçar esse dia e criar um dia positivo, você concorda comigo que eu, ao longo do tempo, eu vou ter uma encarnação positiva e que eu aproveitei ela para o meu progresso, para o meu crescimento, para a minha melhora? Vocês concordam com isso daí? Né? E aí, conforme a gente for utilizando a nossa liberdade de agir, conforme a gente vai aproveitando cada dia para ser melhor, para se melhorar, a gente vai tendo o chamado dia ganho. Eu posso ter o dia ganho quando eu faço alguma coisa especial, algo para esse dia ser legal. Ou eu posso ter o dia perdido, aquele dia em que eu não aproveitei, eu não fiz nada por ele. Mas como assim? Como que eu poderia medir isso? Sabe, gente, raramente a gente não percebe o tempo como o bem mais precioso que Deus nos colocou à nossa disposição. Quando a gente desperdiça o tempo, aquele tempo ele não volta mais. Aquele tempo ele já se foi. Então, o nosso maior tesouro que Deus nos deu é o tempo. E aí, me perguntei, como tenho utilizado o meu tempo? Para ter um dia positivo, um dia ganho,
ou um dia perdido. Sabe o que acontece, gente? A gente tem um dia perdido quando a gente tem as horas vazias, né? As horas vazias fazem com que a mente descambe para estados emocionais negativos da mente. Melancolia, apatia, tristeza. E quando a gente está com esses estados emocionais, você percebe que a gente se enfraquece, a gente não tem disposição, a gente não tem ânimo. Pergunte para você, quando você está melancólico, triste, abatido, não dá a sensação de você ter perdido o dia? Você ter perdido a oportunidade de ser feliz naquele dia? E aí, quando a gente tem essa situação de desperdiçar o dia, dá um vazio muito grande na gente. Mas os espíritos estão recomendando, olha, que tal se você trabalhasse na criação de um dia positivo, de criar algo especial. Dalai Lama recomenda o seguinte, olha, sabe como que você faz? Comece logo pela manhã. Logo pela manhã, crie uma estratégia. Antes de você se levantar, você cria uma estratégia da seguinte maneira. Você faz um aquecimento mental. Você já percebeu quando qualquer atleta vai entrar numa partida ou numa disputa, o que ele faz? Ele se aquece, ele se prepara. É a mesma coisa a gente. Quando a gente vai começar o dia, segundo a recomendação de Dalai Lama, quando você for recomeçar o dia, faça uma programação. Você se programe, condicione as horas que virão a partir de agora, que você vai utilizar essas horas de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais aproveitada. E eu perguntei para mim mesmo, como será que eu tenho vivido? A dificuldade, o desafio é começar a perceber como a gente tem vivido. Um dia desses eu tenho que confessar, realmente um dia desses eu estava triste, estava queixoso, né? E um dia que não estava muito legal, eu passei aquele dia muito mal comigo mesmo. E eu fui escovar os dentes e a pasta de dente caiu no chão. E a hora que eu fui catar essa pasta de dente, mas eu reclamei, aí eu parei comigo mesmo. Eu falei, César, espera um pouquinho. Quantas vezes você reclamou da vida hoje? Pergunto para você, quantas vezes você reclamou da vida hoje? Reclamou de ter que acordar cedo, reclamou de ter que ir trabalhar, reclamou do almoço, reclamou de algum veículo que te fechou, reclamou de um amigo. Quantas vezes você reclamou da vida hoje? Você já começou a pensar nisso daí? Porque a gente não percebe isso daí, porque dia a dia a gente está vivendo com a pressão, agoniado, de ter que tomar decisões. Então a gente acaba não percebendo como nós estamos vivendo. E às vezes a gente, com a reclamação, a gente descamba para estados emocionais de tristeza, de amargura, e a gente começa a reclamar cada vez mais da vida. E aí a gente vai ter um dia perdido. E detalhe, a gente sempre reclama e não é uma boa companhia. E parece que quanto mais a gente reclama, mais situações ruins acontecem para a gente. A gente só vê o ruim, só vê o negativo. E como o Dalai Lama falou, ele disse que tal então você ficar atento, no vigiai e orai, e você pensar contigo mesmo, como eu posso fazer esse dia mais positivo? Se na reclamação eu vou ter um dia perdido, na gratidão, no agradecimento, você vai ter um dia positivo, um dia ganho, algo que você fez, que você faz de especial. E aí eu vou dar uma frase para você. Pergunte para você, olha só, se você acordasse amanhã somente com as coisas que você agradeceu hoje, o que você teria amanhã? Vou repetir, se você acordasse amanhã somente com as coisas que você agradeceu hoje, o que você teria? E aí eu vou confessar mais uma coisa para vocês.
Esses dias eu estava em casa, eu e minha esposa conversando, e eu falei para ela, nossa, eu não vejo a hora de voltar ao normal, o dia a dia, da gente poder sair, conversar, da gente poder abraçar as pessoas, de fazer uma caminhada, de ir numa sorveteria, de ir num show, de ir num restaurante. Nossa, eu sinto falta disso daí. E aí eu parei para pensar, será que eu agradecia pelo meu normal, que eu tanto quero que volte? Será que eu precisei passar por uma pandemia para ver que aquilo era muito bom? Será que eu precisei passar por essa pandemia para despertar, para saber que eu era feliz e eu não sabia? Minha esposa recebeu pelo WhatsApp uma história de um senhor, eu não sei qual país da Europa, tá? Que ele ficou uns dias internados com o Covid, e na hora que ele saiu do hospital, que ele foi sair do hospital, ele teve que passar na secretaria para fazer o acerto. E aí a atendente falou, olha, são 500 euros. Esse senhor tinha 73 anos e ele começou a chorar. E aí a moça falou assim, calma, o senhor está chorando, o senhor não tem dinheiro para pagar? Ele falou, não, minha querida, não é isso. Eu passei 73 anos respirando sem um respirador. E hoje você está me cobrando 500 euros de um dia de respirador. Eu nunca agradeci a Deus por poder respirar. Eu nunca agradeci a Deus por poder ouvir e enxergar. Eu nunca agradeci a Deus por poder amarrar o meu sapato. E aí me mexeu muito comigo essa conversa, porque, sabe, gente, parece que, eu falo por mim, eu tive que passar por essa pandemia para saber que eu era feliz. Parece que eu tive que passar por isso para eu despertar. E eu comecei a pensar, todos os dias, se eu acordasse amanhã somente com as coisas que eu agradeci hoje, o que eu teria amanhã? Né? Então, comece a pensar nisso daí. Comece a se questionar. A doutrina espírita, ela pede para que a gente se questione, para que a gente busque, as respostas de como ser melhor, de como a gente pode melhorar. Eu falei aqui que a gente cria um dia positivo quando a gente tem ideias melhores, quando a gente é mais grato, mais alegre, mais vibrante, a gente é mais confiante de que o melhor vai chegar, a gente tem mais vivacidade. Eu sempre coloco nos meus estudos relacionamento. A gente, segundo a recomendação dos espíritos, a gente vai ter um dia mais positivo quando a gente se relacionar melhor com as pessoas. Quando a gente tratar melhor as pessoas. A gente vai ter um dia mais positivo quando a gente notar a importância da outra pessoa. E aí, pensei, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E olha a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Aí eu pedi licença a Kardec. Kardec, dá licença. Eu posso mudar a sua pergunta? Ao invés de eu colocar qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, eu posso colocar assim na pergunta? Pedi permissão para Kardec. Assim, Jesus, como eu poderia tratar as pessoas para ter um dia grande, um dia ganho, um dia especial? Como eu poderia tratar as pessoas de acordo com o teu evangelho, Senhor? E a resposta está aí: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Benevolência para com todos. O que é ser benevolente? Benevolente é quando eu escolho ser abelha e não mosca. Como assim ser abelha e não mosca? Benevolente é quando a abelha, ela procura, olha só, ela procura uma flor no meio
do lodo, no meio do barro, no meio da sujeira. Enquanto que a mosca, ela procura uma ferida e um corpo limpo. Então, benevolente para com todos é quando eu sou abelha, ou seja, eu procuro ver o acerto, a coisa correta que a pessoa fez, ao invés de ser uma mosca procurando as coisas ruins no meio de tanta coisa boa. Vou dar um exemplo. Eu posso escolher ser abelha quando meu filho chega com a prova de 10 questões e ele acertou 5. Eu falo, poxa filho, que bacana, de 10 questões você acertou 5, ou seja, eu reforço o positivo, eu reforço o que foi feito. Agora eu poderia, e aqui eu vou ter um dia ganho, mas eu poderia ser como uma mosca, já que eu tenho a liberdade de agir, como falou os Espíritos na pergunta 843, na hora que meu filho mostrar a prova para mim, e eu falar o seguinte, poxa vida meu filho, numa prova de 10 questões, você errou 5, ou seja, eu estou reforçando o negativo, eu estou reforçando aquilo que não foi feito, aí eu vou ter um dia perdido, eu não vou ter um dia ganho. Eu posso escolher, então, ter um dia positivo quando eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado, quando eu não roubo a alegria do coração de ninguém. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vivita Cartier fala o seguinte, caridade principia nesta lição do bem, nunca roubes a alegria do coração de ninguém. Então, quando eu não roubo a alegria do coração de ninguém, eu tenho um dia ganho. Vou dar um exemplo. Esses dias lá na nossa empresa, um funcionário comprou um carro. Um carro simples, um carro usado, não muito novo, mas, gente, era a conquista dele. Ele demorou 5 anos para conquistar aquele carro. Era o maior prêmio que ele tinha conseguido até na vida, naquele momento. E todos nós, porque a coisa mais gostosa, a coisa mais vibrante é quando alguém chega e conta uma notícia boa para a gente. A gente vibra junto com ele. E nós estávamos vibrando contente com o carro que ele tinha comprado, com a conquista dele. Nisso chegou um outro funcionário, olhou para o carro e falou o seguinte, poxa vida, você comprou esse carro já não fabrica mais, esse carro já não, o seguro é caro, não tem peças, você vai casar com esse cara, com esse carro. E a pessoa que estava tão feliz, tão contente, ela foi murchando, murchou. É como se você jogasse água quente numa plantinha, ela vai morrer. E os Espíritos estão nos recomendando, eles estão nos recomendando, olha, crie um dia positivo, crie um dia com mais alegria, mais entusiasmo, e quando você elogia mais as pessoas, você pode estar criando um dia melhor, um dia mais positivo, um dia em que vai ser um dia ganho, em que você não vai ter mais, aquele desperdiçar o tempo, desperdiçar o dia, você vai ter um dia ganho. Uma outra maneira de você ter um dia ganho é quando você olha a rotina da tua casa, quando sai alguém para trabalhar e quando volta. Fica contente com a volta dessa pessoa, porque pode ser que um dia ela não vai voltar. Você já pensou nisso? Gente, o afeto, quando a gente desenvolve a afetividade, a gente está tendo um dia ganho. Quando a gente desenvolve a indiferença, a gente está tendo um dia perdido, um dia não muito legal. Um dia desses, um amigo chegou para mim e falou o seguinte, César, eu perguntei para o meu filho o que ele queria ser quando crescer. E ele falou assim, pai, eu queria ser um celular, é claro. O meu amigo assustado falou assim, como assim você queria ser um celular? Por quê, meu filho? Ah, pai, por quê? Porque o senhor dá muita atenção para o celular. O senhor se diverte com o seu celular, o senhor ri, o senhor chora, o senhor fica bravo. Eu queria ser um celular, pai, sabe para quê? Para ter um pouquinho assim da sua atenção. O senhor conversar mais comigo, o senhor me olhar nos olhos, a gente bater uma bola aqui na frente de casa. Gente, a gente tem um dia ganho quando a gente é benevolente com as outras pessoas, quando a gente entrega mais carinho, quando a gente entrega mais afeto, a gente terá sempre um dia ganho.
A resposta é benevolente para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? Indulgente é quando a gente não vê o erro das pessoas e se vê a gente não comenta. Ah, César, mas eu tenho dificuldade em saber o que é indulgência. Então, sabe o que você faz? Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: há culpa em estudar os defeitos dos outros? É errado estudar os defeitos dos outros? E olha a resposta dos espíritos para Kardec. Se é com o intuito de você, Jesus ensinou. Kardec questiona os espíritos com a pergunta 887. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Olha que Jesus perguntou, que Kardec perguntou. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como que eu posso perdoar alguém se é meu inimigo? Como que eu posso amar alguém se é meu inimigo? Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida, a gente não pode ter para com o inimigo um amor terno e apaixonado como a gente tem pelos amigos. Amai os vossos inimigos, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer: amai os vossos inimigos é perdoá-los, é pagar o mal com o bem. É assim que você se torna superior a você mesmo, porque pela vingança você fica abaixo de você mesmo. E eu perguntei: bom, pagar o mal com o bem. Como eu tenho então que fazer isso? Como que eu faço pagar o mal com o bem se eu estou chateado com a pessoa? Uma das maneiras da gente trabalhar no perdão é justificar o erro da outra pessoa. Já contei aquela história várias vezes aqui no Semeador, a história do leão. Existia um leão, né, dócil, manso, dentro de uma jaula lá no zoológico. O tratador dava comida para ele na boca, escovava o pelo dele, o leão dócil, manso. Até que um dia o tratador chegou e esse leão estava bravo, esse leão estava nervoso, esse leão estava querendo pegar qualquer um. O tratador falou: esse leão não é assim. Deu um sedativo, fez o leão dormir, e a partir do que o leão estava dormindo, ele observou que tinha uma ferpa na pata do leão. Ele tirou aquela ferpa, e a hora que o leão despertou, ele voltou a ser aquele animal dócil e manso. Sabe aquela pessoa que te feriu, que te magoou? Comece a justificar o erro dela. Talvez ela estava com uma ferpa nela, dentro do coração dela, que pode ser a perda de um ente querido, uma doença, perda financeira, um dia que não foi muito agradável, e aí ela falou coisas para você que ela não falaria normalmente. E aí quando você justifica o erro dela, você pode, a partir do momento que você justifica o erro dela, você pode trabalhar no perdão, ou seja, beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, gente, isso é um dia ganho. Isso é um dia ganho. Mas tem dias que, por mais que você programe esse dia, surgem noites traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Vamos cantar? Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu me emociono muito nessa música. Sabe, gente, a experiência humana, ela é cercada de muitos desafios, de muitas frustrações. De repente surge uma doença inesperada em nós, ou de quem a gente ama. Às vezes a gente tem perdas, a gente tem acidentes não razoáveis. Não temos a garantia que tudo sairá bem, que aquilo que nós planejamos dará resultado. A gente fica aflito, ficamos com medo de viver, medo da vida, ficamos com medo que os nossos sonhos desabem. Mas aí, a gente não precisa ter medo. Onde quer que nós estejamos, Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos direcionando, nos mostrando o caminho do bem, nos consolando. A noite traiçoeira vem para ensinar alguma coisa para a gente. Dizem os Espíritos o seguinte: a gente tem a liberdade de escolher como a gente quer analisar as nossas dificuldades. Ou como um cárcere de lamentações, ou como uma fonte de aprendizado, a gente que escolhe. E quando chegar a noite traiçoeira na nossa vida, que a gente possa lembrar de Jesus, lembrar dos amigos espirituais, da recomendação deles, e utilizar essa dificuldade como um combustível, para eu crescer, para eu transformar, para eu melhorar. Eu enxergo aquela dificuldade que no primeiro momento vai causar um grande mal, mas a longo prazo vai me trazer um grande bem, porque eu vou mudar no sentido do rumo do comportamento ideal,
no rumo da virtude, no rumo da melhora. Quando a noite traiçoeira chega para a gente, então, para a gente ter um dia positivo, um dia ganho, que tal se a gente seguisse a recomendação da espiritualidade amiga? Analisa como uma fonte de aprendizado. Você vai ver que você vai ficar muito melhor. Você vai crescer, você vai progredir, você vai se transformar. Você vai lembrar da pergunta 132, quando Kardec perguntou qual a finalidade nossa na Terra. A nossa finalidade é chegar à perfeição através das experiências que nós temos todos os dias. E aí no final do dia, a hora que a gente for deitar, a gente lembra do Dalai Lama. E ele que perguntou para a gente assim: pergunte para você mesmo se eu utilizei esse dia de acordo com o que eu planejava, de acordo com o que eu queria. E se a resposta for sim, você pode ter a certeza que você vai ter paz na tua consciência. Você vai poder dormir tranquilo. A gente pode até lembrar de João 20:21, quando Jesus disse que a paz esteja com vocês. Jesus disse isso aos seus discípulos, que eles estavam amedrontados porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Jesus apareceu para eles depois da crucificação em espírito e falou: a paz esteja com vocês. O que é paz? O que é paz? Segundo os entendidos, paz não é ausência de luta. Paz não é nos acovardarmos diante dos obstáculos. Paz não é a gente fugir com medo das contrariedades. Paz não é a gente se esconder das pessoas com medo de ser ferido. Paz não é comodismo. Paz não é inércia. Paz nasce quando a gente está realizando a nossa missão. A paz nasce quando estamos plantando os nossos sonhos, apesar das tempestades, apesar das noites traiçoeiras. A paz nasce em nosso coração quando a gente não desiste de lutar. Que a paz esteja com todos vocês, disse Jesus. E é isso que eu desejo para vocês essa noite. Que a paz esteja no coração de cada um. Que você, ao ir se deitar, você pergunte para você mesmo: será que eu tive um dia positivo, um dia ganho? Será que eu utilizei tudo aquilo ao meu redor para a minha melhora, para o meu crescimento? Que a paz esteja com vocês. Que a gente possa carregar essa paz em nossos corações. E só mais uma coisa. Jesus falou em Mateus, se eu não me engano, 10:34, Jesus falou o seguinte: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que ele quis dizer com isso daí? Eu não vim trazer a paz, eu não vim trazer a espada. Como que pode alguém que divulga o amor, o perdão e a caridade falar isso? E se a gente pegar isso que Jesus falou, com a orientação da doutrina espírita, que fala que desde a primeira hora recomenda os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível de cada um de nós, de acordo com o Evangelho de Jesus. Começamos a entender que essa palavra que Jesus falou, essa frase que Jesus falou, que eu não vim trazer a paz e sim a espada, a luta não é contra nós mesmos, a luta não é contra as pessoas, a luta é contra as nossas más inclinações. Então, quando eu utilizo o meu dia de modo positivo, eu consigo domar as minhas más inclinações. E como eu falei no começo, se cada dia for um dia positivo, eu terei uma semana positiva, um mês positivo, um ano positivo, uma encarnação positiva, em que eu vim para crescer, para melhorar.
Que a paz esteja com vocês. Era essa a mensagem desta noite. Eu desejo que você possa criar um dia positivo, um dia com esperança, com alegria, com harmonia. É isso que eu desejo. Eu queria fazer agora uma prece final. Antes de mais nada, agradecendo a nossa equipe técnica, André, Clodoaldo, Evandro, agradecer ao André que canta muito. André, você me fez chorar. Muito obrigado pela emoção que você e o Clodoaldo plantaram em meu coração. Eu agradeço muito, de coração mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, você, Clodoaldo, e você, André, fizeram emocionar as pessoas com as músicas que vocês nos ofertaram essa noite. Muito obrigado de coração. Então vamos fazer uma prece? Vamos fazer assim. Vamos fazer como se fosse um autopasse. Vamos lá? Surgiu agora na minha ideia aqui, vamos fazer isso daí? Então vamos lá, todos nós, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando as nossas emoções. Senhor Jesus, que alegria no final das atividades dessa noite, Senhor. Agradecer o teu amparo, a tua luz, a tua orientação. Agradecer aos amigos espirituais que estão conosco a todo momento, nos mostrando, nos intuindo o caminho do bem. Nesse momento, Mestre amado, pedimos permissão para captar energias benfeitoras. E essas energias nos envolvem todo o nosso corpo, atingindo a nossa mente, atingindo o nosso espírito, nos trazendo, Senhor Jesus, a saúde, a cura, a recuperação celular, a disposição, a melhora, o entusiasmo, nos acalmando a nossa mente, Senhor, nos tranquilizando a nossa mente, serenando o nosso espírito. Essa luz vai envolvendo todo o nosso corpo, Senhor, e envolvendo também o ambiente em que nós estamos. Queremos envolver nossa casa, a casa espírita onde nós estamos agora, dessas energias de serenidade, de calma, de amor. E queremos também, Mestre amado, externar a nossa gratidão aos trabalhadores da saúde e envolvê-los com essas energias benfeitoras, que eles possam continuar nessa missão maravilhosa, que eles possam continuar com essa missão divina, Senhor, e envolver todo o nosso planeta em energias de cura e de melhora. É isso, Senhor Jesus. Que a paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então não deixeis cair em tentação,
meu Senhor.